Estamos de volta com Repensar. Hoje nós estamos conversando com o Adriano Calzone sobre esse tema interessante que é a pintura mediúnica. Ele nos trouxe o seu livro, que traz esclarecimentos acerca do que é a pintura mediúnica, qual o papel dela, enfim, algumas histórias sobre artistas, sobre como surgiu a pintura mediúnica. Então, é um livro importante e interessante para quem quer saber um pouco mais, quer se esclarecer acerca desse tema. E nós deixamos aqui uma questão, né, Adriano? O médium, é interessante que um médium estude um pouco sobre o desenho, sobre a pintura, porque quando surgiu essa faculdade, essa mediunidade, né, começou a desabrochar esses primeiros trabalhos que para nós foi com o Gasparetto, né? Uhum. A impressão que nós tínhamos é que ele não sabia nada, que ele fazia, né, inspirado mesmo, né, mediunizado, sob a influência do espírito do artista, né? Mas se o médium estudar, facilita um pouco mais, é isso? Sim. A maioria dos médiuns, normalmente, que a gente conhece, são médiuns intuitivos, né? Certo. Então, o médium intuitivo, normalmente, ele não é um médium semimecânico que as entidades trabalham ali com ele perde a consciência, depois ele acorda e não sabe bem o que está fazendo. Então, a maioria são médiuns intuitivos que participam, né? Então, o importante, sim, é importante ter um conhecimento sobre artes. A pessoa pode fazer um curso, né? O médium pode fazer um curso, pode se inteirar sobre material artístico, pode até ter umas noções de desenho. Por quê? Porque isso são informações que vão ajudar os amigos espirituais, porque aí já tem aquela informação, fica Sim. mais fácil, né? Não é uma pessoa que está partindo do zero. Então, por exemplo, quando eu fui começar a trabalhar com aquarela, eu fui fazer um curso, certo. Porque eu queria dar essa possibilidade aos amigos espirituais para eles trabalharem com aquarela. Então, eu fui fazer um curso para aprender as técnicas de aquarela. Para se trabalhar com aquarela, para você ter uma ideia, se trabalha em pé. Né? O pincel tem um jeito certo de pegar. Então, isso são informações que ajudam os amigos espirituais, sim, é importante. Sim. Porque em qualquer outra mediunidade, né? Em qualquer outra faculdade, para psicografia, psicofonia, se eles usam o vocabulário que nós temos, e quanto mais instruído é o médium, mais fácil de eles passarem a mensagem, a mesma coisa se dá com a pintura, né? Quanto mais habilidade você tiver para o desenho, para a pintura, é mais fácil de fazer o trabalho, né? Com certeza. Agora, uma outra questão aqui que também eu acho que é interessante esse trabalho pode ser feito na nossa residência? Então, você, por exemplo, você que é um pintor mediúnico, né? Uhum. É interessante que se faça esse trabalho em casa? Então, no começo, quando a pessoa está se descobrindo como médium, né? É muito comum, a pessoa que tem a inclinação para a pintura, é muito comum ela começar a mediunidade em casa, com exercícios básicos, ou mesmo a mão dela de repente começa a mexer, ela não entende aquilo e ela vai criando uma rotina dentro de casa. Sim. Mas isso ao mesmo tempo é um perigo, porque pode entrar nas classificações de obsessão que Allan Kardec tanto diz, né? Fascinação, enfim. Então é importante, quando a pessoa realmente está se identificando ali como um médium de pintura, que ela procure uma casa espírita, uma orientação, primeiro para a sua mediunidade, para que ela possa entender como essa mediunidade se aflora, né? Para que ela possa ter o controle. Porque o médium sempre tem que ter o controle. Ele precisa ser educado, né? Sim, é a educação mediúnica que a gente sempre fala, né? E aí, que ela procure, então, uma casa e que essa casa, a gente até deixa aqui uma sugestão para que as casas espíritas abram espaço para o exercício mediúnico da pintura, né? Ou do desenho, pode ser também no desenho, né? Certo. Que um acaba sendo irmão do outro. Então, que as casas espíritas proporcionem essa oportunidade para que os médiuns que estão chegando, muitos jovens, né, que adoram artes, tal, pintura, possam exercitar essa mediunidade, né? Então, a gente sempre sugere que esses médiuns procurem uma orientação de uma casa espírita, né? Procurem entender primeiro a sua mediunidade para depois ter a prática mediúnica com essa mediunidade. Mas evitem ao máximo de fazer esse trabalho só em casa, né? Porque não é um ambiente mais preparado para isso. Porque a proteção não é adequada como é no centro espírita, com né? certeza, com certeza. O centro espírita é um espaço, né, totalmente planejado
para esse trabalho, né, no momento em que ele acontece. Porque tem toda uma preparação, todo um preparo, tem uma equipe espiritual que já está determinada naquele dia e naquele horário. Em casa, a qualquer hora, você não pode colocar a espiritualidade à sua disposição. Sim, né? inclusive, antes dos trabalhos de pintura, a gente sugere que os médiuns procurem mentalizar, né, porque a pintura é imagem. Então, procurem mentalizar imagens boas, evitem imagens de forte impacto, né, porque isso também acaba interferindo ali naquela psicosfera na hora do trabalho, né? Certo. Então, há todo um preparo, todo um cuidado, não é chegar e fazendo o trabalho, né? Então, há todo um preparo aí para se fazer um trabalho de qualidade, né? Isso faz parte do preparo do médium, como qualquer médium, né, Como Adriano? qualquer médium, como qualquer né? médium. Sempre atenção a essas questões, né? As responsabilidades são nossas no ato do trabalho. Então, nós medianeiros, precisamos nos atentar a esses detalhes para que a gente caminhe bem, caminhe com a mediunidade, com Jesus, né? Como a gente diz. Muito né? bom. E você tem um e-mail para quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com você, enfim, às vezes até para convidá-lo a ir falar sobre a mediunidade nos centros espíritas, para começar a divulgar essa abertura para essa tarefa que é importante tanto quanto uma outra qualquer, né, Sim. que esteja envolvido com mediunidade, né? O seu e-mail, você quer falar o seu e-mail? Seria pintura, o tracinho, mediúnica, @livelive.com, tá? Eu ficaria muito feliz se vocês pudessem entrar em contato, mandarem para nós as suas perguntas, né, dúvidas, aquelas dúvidas cruéis, né, sobre essa afloração da mediunidade de pintura, a gente vai responder com o maior prazer. Nós agradecemos muito a sua participação, Adriano. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E antes de nós encerrarmos, gostaríamos de lembrá-lo que você pode ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação e tantas outras que consolam, orientam. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você colabora para um mundo melhor e para que as pessoas se esclareçam cada dia mais. Nós agradecemos a sua sintonia. Se você quiser ainda nos enviar alguma sugestão, escreva para nós. repensar@tvmundomaior.com.br. Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá.